Fala, galera! Oiê! Pessoal, hoje nós viemos conhecer o cartão postal de Bertioga, que é o Forte São João, ele tá bem ali atrás. E vamos falar também algumas curiosidades sobre o Forte São João e também a cultura de Bertioga, né? Falar um pouco da cultura de Bertioga, o significado do nome Bertioga, né? Que é um nome indígena. E também essa ilha aqui, ó, que por mais que ela esteja do lado do Guarujá, porque pra lá é a cidade do Guarujá, ela faz parte de Bertioga e nós vamos falar também um pouco sobre ela. Gente, um fato interessante, né, sobre o forte, é uma coisa que ninguém pensa, como ele é um forte mais antigo do Brasil, né, localizado na cidade de Bertioga, ele acaba sendo um marco brasílico, porque foi aqui que começou a colonização dos portugueses, né, dos portugueses que vieram da Europa para colonizar um país da América do Sul. Isso é um fato muito interessante, assim, que muitas pessoas acabam não pensando, mas acaba sendo um marco brasílico, né? A colonização dos portugueses, né? Os europeus que saíram da Europa. Para colonizar um país da América do Sul. Apesar da cidade de Bertioga ser uma das primeiras cidades do Brasil, a cidade em si só foi emancipada há pouco tempo, há aproximadamente 33 anos que ela é emancipada. Até então ela fazia parte de Santos, que hoje se chama cidade de Bertioga. Antes era apenas mais um município de Santos. E algo bem interessante aqui é que toda a artilharia presente nesse forte é real e é da época que elas vieram, de 1500 mais ou menos ali, vieram diretamente de Portugal. Como esse canhão aqui, ele não é muito grande, esse tem, sei lá, 1,20 m mais ou menos de comprimento, mas aqui tem algumas marcações, como a da bandeira de Portugal, se vocês conseguirem ver. Mostra aqui pra eles, meu. Olha aqui a bandeira de Portugal, não dá pra ver muito bem, mas aqui é o símbolo da bandeira de Portugal. E como eu falei pra vocês aqui, todo o material que tem aqui de artilharia e outros equipamentos também são reais, como esses ossos de baleia. Aqui são ossos reais de baleia. Se vocês puderem, aproxima um pouquinho aqui a câmera. A poragem dos ossos é totalmente real isso aqui. E aqui a gente tem uma armadura medieval, né? Vinda da Europa, porém que não foi utilizada pelos portugueses daqui em Bertioga por conta do calor. Era muito quente, então eles não utilizavam essa armadura para guerrear. Essas canoas, antigamente, elas eram feitas... Antigamente não, né? Até hoje os índios ainda fazem. Eles fizeram com um único tronco. É um único tronco aqui, onde eles pegavam, colocavam fogo nesse tronco, e no momento em que começava a ficar só a parte da brasa, só a parte branca, né? Eles iam lá e começavam a quebrar. E que ia quebrando. E ia fazendo aos poucos, bem aos poucos. Às vezes demorava dias ou até meses para poder fazer uma única canoa. Porém, eram muito resistentes. E antes de fazer a canoa, né? Eles jogavam o tronco na água. Se boiasse, é porque era boa. Se não, eles descartavam, porque não ia servir de nada. Uma história bem legal também, que aconteceu aqui em Bertioga, foi sobre o Hans Thader. Hans Thader foi um alemão, né? Esse da estátua aqui, ó, da direita, esse aqui, ele foi um alemão, e esse aqui foi o seu amigo, o índio Carijó. Eles... Na verdade, o Hans Thader veio pra cá sem querer. Ele tava navegando pela Bahia aqui, né, perto aqui, e acabou naufragando. Só que ele não naufragou diretamente aqui em Bertioga. Ele naufragou em Itanhaém. Porém, de Itanhaém, ele veio pra cá. E acabou criando uma amizade com o índio Carijó. E dessa amizade, o que ele ensinou pra esse índio, né? Ele pegou e ensinou esse índio a engatilhar a arma, que na época era colocar a pólvora. E isso deu uma vantagem muito grande para Hans Thader, que na época ele, como tinha que engatilhar com a pólvora e depois atirar, eles engatilhavam, depois atiravam, engatilhavam com a pólvora, socava a pólvora e engatilhava. O Hans Thader, ao ensinar esse índio, como vocês podem ver, o índio na estátua aqui, ele tá segurando a arma, né? Ele tá segurando uma das armas de Hans Thader. Por quê? Ele
atirava, Randstad atirava, entregava a arma pro índio, o índio entregava a arma engatilhada pro Randstad e ele atirava de novo. E ficava nessa sequência toda hora. Assim o Randstad não perdia tempo tendo que engatilhar a arma dele. E assim ele conseguia matar muito mais pessoas do que aos outros inimigos. Outra história muito interessante sobre o Randstad é que ele foi capturado 2 vezes aqui em Bertioga, né? Por índios inimigos, né? E nessas 2 vezes que ele foi capturado, quase morreu nas 2 vezes. Quase que ele foi devorado nas 2 vezes. Porque os índios aqui de Bertioga eram canibais. Na primeira vez, o índio Cunhambebe conseguiu salvar ele, né? Liberou ele. E na segunda vez, quando ele, por capricho dele de querer comer algo diferente, inventou de ir caçar. Os dois juntos, né? Ele inventou de ir caçar numa ilha separada daqui de Bertioga e acabou sendo capturado por índios inimigos. Nisso, ele foi levado daqui de Bertioga até Ubatuba. Chegando em Ubatuba, o que aconteceu? Passou-se quase um ano lá. E antes de ir para Ubatuba, rasparam todos os pelos dele. Aqui em Bertioga, né? Os índios rasparam todos os pelos dele. Quando ele chegou em Ubatuba, ele iria morrer. Ele iria ser devorado naquela região. Porém, ele acabou não sendo devorado. Por quê? Porque os pelos dele começaram a crescer. E ele era ruivo. Então, as índias meio que se apaixonaram, acharam que ele era um deus, acharam que ele era uma divindade. Então, por esse motivo, ele não foi morto. E depois de mais ou menos uns 9 meses, ele foi resgatado. Ele passou 9 meses nesse local. E por pouco, ele não foi comido, hein? Aqui, pessoal, nós temos a estrutura real do forte. Pra lá é pintado, mas aqui eles deixaram a estrutura real do forte. Por quê? Para mostrar para a população como realmente era o forte, que na época não existia cimento, né? Na época ele foi construído à base de óleo de baleia e calcário, né? E ossos de animais, que na época eles pegavam, moíam, misturavam óleo de baleia com isso e faziam argamassa para poder fazer essa parte do concreto. E agora nós vamos subir aqui na parte do forte. Se vocês puderem observar, a gente tem umas escadas aqui bem íngremes, né? Onde os degraus são bem altos, né? Porém, esses 2 últimos aqui, esses 3 últimos degraus, eles são bem mais altos. Por quê? Como eu estava falando, por que os últimos degraus são bem mais altos? Porque eles deixavam os prisioneiros nessa região aqui embaixo. É bem alto aqui. Eles deixavam aqui embaixo do forte os prisioneiros, presos pelas mãos e pelos pés. E a escada, como vocês podem observar, ela é bem íngreme. E nos últimos degraus eles deixavam mais altos para quê? Se eles tentassem subir pulando aquela região ali, tentando pular, né, tentando para poder vir para cá, para essa parte e se jogar do outro lado para cair na praia e fugir, eles quando eles chegassem nesses últimos degraus aqui, ó, eles iriam cair novamente, eles iriam tentar pular aqui e não iriam conseguir, porque ele é o dobro de altura dos demais. E isso era uma estratégia, né? Estratégia para não fazer com que as pessoas fugissem. E assim como os canhões lá de baixo, os canhões aqui de cima também são reais. Porém, esses aqui são bem maiores do que os de lá. Esses aqui têm aproximadamente aí quase 2 metros de comprimento. São bem maiores e estão sempre apontados para o mar, como eram de verdade na época. Esse forte ele foi construído estrategicamente nesse local. Por quê? Aqui nós temos um rio, né, que é o encontro do mar com o rio, do rio Itapanhaú. Esse rio, ele era utilizado pelas embarcações para chegar até a ilha de São Vicente e de Santos. E esse forte ele foi construído para proteger que ninguém adentrasse na ilha de São Vicente e de Santos. Por quê? Porque a partir daqui, por essa ilha, eles conseguiam, por essa rota, né, marítima, eles conseguiam ir até lá. Aí eles construíram esse forte para proteger essa região de todo pirata, ou índio, inimigo, ou qualquer outra nação inimiga que tentasse vir para cá. Os canhões estavam apontados na direção para poder destruir, né, essas embarcações. E algo bem interessante que eu acabei de descobrir aqui é que antigamente, na época, né, tinha umas fornalhas. Aqui é uma fornalha, essa parte aqui, essa região, é uma fornalha onde eles colocavam as bolas de canhão para ficar esquentando, né? As bolas saíam daqui incandescentes, muito quente mesmo, em contato com o ar, elas acabavam pegando fogo. Eles colocavam dentro do canhão, pegavam com uma presilha, levavam pro canhão quando tinha algum inimigo, levavam pro canhão, colocavam ali dentro, na hora que elas atiravam essa bala de canhão, já saía pegando fogo por conta do contato com o ar.
ao pegar na madeira do navio já ajudava a pegar fogo, e também porque muitos navios carregavam pólvora dentro dele para poder atirar com os canhões e com as armas que o pessoal tinha dentro, né? Então, atirando com a bola pegando fogo, você já pensa o que pode acontecer, né? Você explodiria totalmente aquele navio, fazendo com que as pessoas que estavam ali dentro pulassem do navio e fossem capturadas aqui na frente. E falando um pouco mais sobre essa região aqui, né, do forte, como eu tinha explicado, o forte ele foi construído à base de óleo de baleia, né? Basicamente com óleo de baleia. E nessa região era onde eles capturavam e matavam as baleias para poder pegar o óleo dela, para poder construir o forte. Então, no final do dia, eles costumavam falar que isso aqui era um rio de sangue, né? E que realmente eles pegavam, eles não matavam em si a baleia naquele momento. Eles iam lá, pulavam no mar, geralmente eram os índios, porque os índios não tinham medo, e eles pulavam e arrancavam partes da baleia, né, do óleo da baleia ainda meio que viva, né? Então deixava a baleia sangrando aqui, o rio ficava em puro sangue, para poder construir o forte para proteger essa região. Porém, então vocês pensam, né, o tanto de baleia que não foi morta para fazer a construção desse forte e as demais construções. Esse forte ele foi tão pensado na questão de guerrilhar que ele teve a construção dele com essas curvas aqui na parte do topo dele. As pessoas não entendem e acham que é somente por estética ou então só boniteza aqui, não. Mas na realidade isso aqui foi proposital. Por quê? Lá naquela época, quando os navios atiravam de lá para cá, a intenção dessa construção foi fazer com que as bolas de canhão batessem aqui e seguissem o rumo delas conforme a inércia, assim protegendo quem está aqui dentro. E outra coisa muito interessante com relação a esse forte é que ele começou a ser construído em 1530 e só foi ser finalizada a construção em 1700 e uns quebradinhos, para vocês verem que a construção aqui no Brasil já demora há séculos, né? Não é algo que começou hoje. E no início ele não era chamado de Forte São João, ele passou a ser chamado de Forte São João anos depois, muito tempo depois. No início ele era chamado de Forte São Tiago. Depois de finalizado, ele passou ali mais uns 30 anos, ele teve uma outra reforma, e nessa outra reforma que ele foi chamado de Forte São João. Gente, sabe o que eu acho muito legal aqui? É ficar imaginando como ficavam aqui os portugueses e os índios, né? Imagina quando eles ficavam aqui olhando, porque eles ficavam bem nessa cabine aqui, com umas aberturas que eles ficavam vigiando o mar para quando chegasse as caravelas dos portugueses, os outros inimigos deles, né? E aí corria todo mundo aqui, tem uma escada ali que é super íngreme, imagina todo mundo correndo, posicionando os canhões. E outro fato interessante aqui para Bertioga foram dois padres que foram muito importantes aqui para a cidade, que foi José da Nóbrega não, confundi, José Anchieta e Manuel da Nóbrega. Foram dois padres muito importantes para a proteção do índio aqui em Bertioga e para apaziguar as situações aqui que existiam na época, né? Por que proteção dos índios? Eles protegiam os índios dos próprios portugueses que vinham para o Brasil e queriam, na realidade, escravizar os índios. Mas esses dois padres, eles ensinavam os índios, eles defendiam os índios dessa escravização e catequizavam os índios. Como vocês podem ver, eles catequizavam. Aqui é uma estátua representando, nessas estátuas representando os padres, né? Ali tem um padre, junto com um índio, e aqui tem uma índia e dois indinhos e um macaquinho aqui embaixo. Eles catequizavam e protegiam os índios. Outra informação muito importante que esses padres fizeram aqui por Bertioga foi apaziguar a guerra entre os indígenas, né? Entre os próprios indígenas. Por quê? Aqui em Bertioga tinham muitos guerreiros. As tribos indígenas, elas brigavam muito entre si, a um nível que era bem exacerbado. E em Ubatuba, na época não se chamava Ubatuba, se chamava outro nome, qualquer coisa eu coloco aqui na descrição. Esses índios, eles queriam brigar com Bertioga, porém, os indígenas, os tupinambás, eles eram muito maiores do que os índios aqui de Bertioga, em número de índios. Eles tinham mais de 200 guerreiros para vir aqui para Bertioga guerrilhar. Então, o que esses dois padres fizeram? Eles foram lá para Ubatuba, foram de canoa daqui de Bertioga para Ubatuba,
para tentar apaziguar essa situação. Chegando lá, foi bem complicado, foi bem difícil, até que chegou ao ponto de um deles ter que ficar lá como refém para tentar apaziguar a situação. E após alguns meses de muito debate e muita conversa, eles chegaram à conclusão de que dava para poder viver sem guerrear, e assim Bertioga entrou em trégua junto com a tribo de Ubatuba. Pessoal, ali atrás está o Cunhambebe. Cunhambebe era o líder dos Tupinambás e ele caminhava junto, andava lado a lado do padre Anchieta, né? E ajudava o padre a selar a paz entre os colonos e os índios. E foi ele o responsável por ajudar na apaziguação entre as tribos de Ubatuba e as tribos de Bertioga. Como eu havia falado antes, a tribo de Ubatuba estava preparada com mais de 20 mil guerreiros para vir para guerrear com os índios de Bertioga. O Cunhambebe, junto com esses padres, com o padre José Anchieta, né, e o Manuel Nóbrega, os dois foram para lá para tentar chegar a uma apaziguação, e através do índio Cunhambebe eles conseguiram estar fazendo essa apaziguação entre as tribos. Algo bem interessante que eu descobri lá dentro do forte, lendo nas placas, que eu não tinha essa informação, é que os índios, eles eram canibais. Disso eu já sabia, né? Os índios aqui da região, eles eram canibais. Porém, a informação que eu não sabia é que eles não comiam qualquer carne. Capturei um guerreiro e vou cortá-lo e comê-lo. Não era assim que era feito. Eu acabei descobrindo que, né, nesse caso, né, eles comiam por quê? Porque eles acreditavam que naquele guerreiro tinha toda a sabedoria e tinha tudo, né, para ele poder guerrear. E comendo a carne daquele guerreiro, ele absorveria esses conhecimentos, aquela força do guerreiro e tudo mais. No entanto, não era uma coisa que era feita para qualquer guerreiro que era capturado, e não era todo dia. Não era assim, era um ritual na realidade, era um ritual que era feito anualmente. Não era uma coisa que capturei um, vamos comer ele. Não, capturou, e naquele determinado momento, vamos supor no começo do ano, e o ritual é só no final do ano, só vão comer no final do ano. Então, não era a todo momento que eles faziam isso. Os guerreiros mais fortes comiam o coração, os mais jovens, né, comiam os dedos, pés e mãos, assim, as partes mais duras, né, do corpo. E os idosos, eles comiam as vísceras, que era a parte mais mole. E porque os idosos não tinham uma dentição, né, então eles pensavam dessa maneira também. E como eu já havia falado antes, Hanstader só não foi morto porque os pelos dele cresceram e acharam que ele era um deus, e as índias se apaixonaram por ele, né. Por esse motivo ele não foi devorado e morto pelos índios, né? Senão os índios, eles tiraram o Hanstader daqui de Bertioga e levaram para Ubatuba para fazer isso. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Falou! Tchau, tchau!